esquecendo. Antes de começar a aula, me mandaram aqui, eu vou dar alguns avisos para vocês. Deixa eu só achar aqui, que me pediram para falar. Ó, então pediram para falar para vocês, ó. Quem não se inscreveu na aula, se inscrever, porque só assim que vai ganhar o certificado. O tempo inteiro eles vão estar mandando o link durante o chat. Tá lá no chat. O link da aula no chat o tempo todo. E só ganha o certificado de quem ficar pelo menos 70% online, no Zoom. No fim da aula, vai realizar sorteio para 2 assinaturas do Netflix. Preciso passar um vídeo bem curtinho e depois vou realizar o sorteio. Quando a aula acabar, o sorteio, peço para o Vitor me deixar o vídeo, por favor. Beleza. Então, combinado, pessoal? Tudo ok? Tudo certo? Tem mais alguma coisa? Não vai ter palavra-chave. As meninas vão controlar. Vai encerrar as inscrições 30 minutos após o início da aula. Não precisa ter palavra-chave mais, tá bom? E não vamos esperar muito tempo certificado. Logo, logo, vocês já vão receber o certificado já. Bom, então nós vamos começar um tema de grande relevância, que é a sepse. Então, a primeira coisa que eu preciso entender. Sepse é uma doença que tem aumentado bastante. Ou sepse é uma síndrome, né? Vamos se dizer assim. Síndrome é um quadro sindrômico que tem aumentado muito. Muito porque tem aumentado a incidência dessa doença e a prevalência dessa doença ou dessa síndrome. Um dos fatores porque tem aumentado a expectativa de vida. Essa é uma das questões importantes. Como tem aumentado a expectativa de vida, tem aumentado o número de pessoas que morrem com sepse. Morre mais velho, morre de infecção. Segundo fator, tem melhorado o tratamento das doenças crônicas, como DPLC, câncer, asma, diabetes, hipertensão. Isso faz com que a grande parte das pessoas acabam morrendo de sepse. Terceiro fator, o surgimento de doenças sazonais como essa gripe. Quando o indivíduo morre de Covid, ele está morrendo de sepse, só que sepse por um vírus. E muitos acabam pegando infecção bacteriana ou co-infecção. Então, quando a pessoa morre por Covid, ela morre de sepse. Eu não posso esquecer isso. É um quadro de sepse. Sepse viral. Nós temos sepse de origem viral, bacteriana, fúngica, protozoária, tá? Então, tem sepse por prions e assim sucessivamente. SARS por outras coisas que nós vamos ver. Então, tem aumentado a incidência de doenças sazonais como essa. Quarta questão importante, o uso de antimicrobianos de forma desordenada também faz com que as pessoas morram mais de infecção, porque tem um quadro de infecção e eu não consigo tratar de forma adequada, porque a evolução de antimicrobianos não tem acompanhado a evolução da sepse, nem da expectativa de vida hoje, que chega a quase 80 anos. Então, é uma doença que tem aumentado a sua incidência e tem aumentado a sua prevalência. Tanto que dentro da tríade letal do trauma, grande parte morre nas primeiras horas do trauma, grande parte morre no local do trauma, uma parte nos primeiros dias e horas do trauma, grande parte vai morrer dias após a internação e a maioria de infecção, ou sepse. Nós vamos ver esse conceito já já. Segundo fator importante sobre sepse que eu preciso saber, é diferente de trauma. A grande maioria dos traumas morre antes dos 40. Sepse, a grande maioria morre após os 40. Então, é muito mais frequente em pessoas idosas do que jovem. Porém, jovem também morre de sepse.
Então, é mais frequente na população mais idosa. Outra questão importante sobre sepsis. Tem uma morbimortalidade altíssima. Foi feito um estudo no Brasil chamado SPREAD. O estudo SPREAD é um estudo brasileiro que avaliou a sepsis em todas as UTIs do Brasil e encontrou morbimortalidade das mais diversas. Mas o que eu preciso saber? O hospital, o melhor hospital, que eu não vou falar o qual, que apresentou a menor mortalidade de sepsis, foi em torno de 35%, 38%. Ou seja, a cada 10 doentes, 7 morre praticamente que interna. Ou 4 morre e 6 sobrevive. Choque séptico, quando a pessoa evolui de sepsis para choque, o melhor hospital, a mortalidade só para 50%. Olha que desastre. Uma doença que, se eu estiver num hospital muito bom, mas muito bom, a cada 10, 5 que fizer um quadro de choque vai morrer. Então, tem poucas as doenças na medicina que têm a letalidade que o choque séptico apresenta. Então, se trata de uma doença em que o médico tem que fazer o diagnóstico precoce e tratamento precoce. Nós vamos perceber, não sei se vocês já sabem, a cada minuto que eu deixo de tratar um quadro de sepsis ou choque séptico, aumenta de 5% a 8% a mortalidade do paciente. Cada minuto, não, desculpa, a cada hora. A cada hora que eu deixo de tratar um paciente com sepsis ou choque séptico, eu aumento de 5% a 10% a mortalidade do paciente. Obviamente, eu vou tratar com o quê? Com antimicrobiano. Se eu tenho uma meningite por vírus, encefalite viral herpética, eu vou dar ciclovir, antiviral. Se eu tenho uma pessoa com uma doença fúngica, eu vou dar antifúngico, anfotericina. Se eu tenho uma pessoa com infecção bacteriana, eu vou dar antibiótico. E assim sucessivamente. Nós vamos ver os quais. Tudo bem? Bom, outra questão importante. Quando a pessoa tem uma sepsis, eu preciso saber o foco. Então, epidemiologicamente, qual é o foco mais frequente? Então, eu vou projetar alguns slides e nós vamos começar a discutir, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Já deixo logo de cara agora que o foco mais frequente é pulmão, disparado. Disparado é o pulmão. Porém, existem outros focos importantes. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Aí vocês me falam se deu certo. Deu certo aí? Estão vendo? Sim ou não? Só me avisa. Deu certo? Sim, tá tudo ok. Beleza, Vitor. Então, veja bem. Quem puder me marcar e compartilhar, marque, me compartilha lá no Instagram, vai ser ótimo. Então, olha, primeira coisa que a gente precisa saber, qual é o foco mais frequente de sepse e choque séptico? Disparado, foco pulmonar. 70% dos pacientes que chegam no pronto-socorro com quadro de infecção ou de sepse, o foco desencadeador da doença é o pulmão. Depois vem abdômen, depois vem infecção de trato urinário. Olha que coisa interessante. De onde que é isso, professor? Ah, mas isso é da Revista Brasileira Terapia Intensiva 2006, ainda não mudou. Pelo contrário, foi piorar devido ao Covid-19. A mortalidade por sepsis de origem pulmonar disparou agora, está mais de 80%. Então, quando eu pego a sintomatologia, de onde é o foco mais frequente que esse paciente que tem sepsis vem parar no pronto-socorro? Pulmão. Pulmão disparado. Se é pulmão, eu tenho que ficar muito de olho nos pacientes que chegam com sintomas respiratórios. Nós vamos ver isso já já.
Outro dado importante sobre mortalidade, veja aí para vocês verem, que a mortalidade do choque séptico ela chega a 65%, na mortalidade global a média de 50%, ou seja, nos melhores hospitais em torno de 50%, alguns hospitais mais ruins chega a quase 70%. Então, veja que coisa desastrosa. Aqui eu vou fazer uma pausa com vocês. O que eu quero que vocês entendam? Observem aqui em mim. Primeiro detalhe importante. A definição de sepsis ela foi mudada ao longo dos anos. Ao longo dos anos, foram criando definições que se enquadravam melhor na definição de sepsis. Porém, até hoje, nós não temos um consenso exato sobre a definição de sepsis. Primeira coisa que eu preciso entender, existe um cara chamado Manuel Rivers, que criou o primeiro consenso de sepse e definiu sepse como sendo um quadro suspeito ou confirmado de infecção, mais 2 ou mais sinais de SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Então, um indivíduo chamado Manuel Rivers criou a primeira definição de sepse, o qual ele definiu como sendo sepse um indivíduo que tinha uma infecção suspeita ou confirmada. Exemplo, o cara chega, ele é DPO-cítico, chega no pronto-socorro com tosse, com expectoração amarelada, febre, inapetência, hiporexia, desconforto respiratório. Aí eu faço um raio-x de tórax, vem uma área de consolidação. Mais 2 ou mais sinais de SIRS, que é Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que era taquicardia, que era leucocitose ou leucopenia, que era bastonetose, que era hipertermia ou hipotermia. Quem tinha 2 ou mais desses sinais e sintomas, mais um foco suspeito ou confirmado, tinha sepsis. Ativava-se o protocolo de sepsis. Eu vou falar para vocês já já. Aquele que tinha sepsis mais disfunção orgânica era definido como a falência de qualquer órgão, seja disfunção neurológica, disfunção cardíaca, disfunção pulmonar, disfunção renal, disfunção hepática, disfunção hematológica. Aquele que tinha sepse mais disfunção orgânica tinha sepse grave. Aquele que tinha sepse grave mais uso de droga vasoativa como a noradrenalina ou dopamina, ele tinha choque séptico. Então, essa era a definição de Manuel Rivers. Sepse, sepse grave, choque séptico. Veja bem, e o professor Manuel Rivers, quando ele definiu esses critérios de sepse, mais especificamente no século passado, ele definiu esses critérios de sepse, ele estabeleceu uma série de metas, que nós vamos ver já já. Com isso, ele conseguiu reduzir muito a mortalidade por sepse, mas bastante mesmo. A mortalidade por sepse foi lá embaixo. Ele reduziu bastante, mais de 30% a mortalidade por sepse com essas definições e com as condutas que ele estabeleceu. Só que pensem comigo, ao longo do tempo, as pessoas foram criticando os critérios do professor Manuel Rivers, porque qualquer pessoa que tem uma infecção de garganta, ele tem um foco de infecção confirmada. Eu olhei, tem placa, tem hiperemia, tem placas com lesões purulentas, evidência de secreção purulenta. Tá taquicárdia, que está febril, ele tinha sepsis.
eu ativava um protocolo que era, não precisa memorizar agora, eu vou repetir depois. Manter PAM maior ou igual a 65, passar catéter venoso central, PVC entre 8 e 12 se tivesse ventilação espontânea, e 12 em 15 em ventilação mecânica, diurese maior que 0,5 ml/hora, clarear 10% do lactato nas primeiras horas. Esse era o protocolo do Manuel Rivers. Aí o povo começou a criticar, poxa, mas esse protocolo dele e esses critérios diagnósticos são muito sensíveis. A sensibilidade é muito alta. Aí tentaram, em 2016, criar um novo protocolo de definição de sepse, baseado em 3 estudos, o One House, o PROMIS e o PROCESS. Eu vou disponibilizar esses 3 estudos para vocês, o One House, o PROCESS e o PROMIS. Esses 3 estudos, feitos em países de primeiro mundo, como Estados Unidos e países da Europa, falaram, poxa, não podemos ter um sistema com a sensibilidade tão alta para diagnosticar uma doença tão grave. Aí eles definiram a definição de sepsis de outra forma. Olha só como que eles definiram. Então, como é a definição do sepsis 3? Então, nós tínhamos o sepsis 1, sepsis 2 e agora o sepsis 3. Hoje, quem tem sepsis, eles cortaram o conceito de sepsis grave, ficou só sepsis e choque séptico. Porém, olha o que eles fizeram. Falaram o seguinte, olha, sepsis já nada mais é que um quadro grave, então não precisa ter sepsis grave. Isso todo mundo concorda. Toda sepsis já é acompanhada com disfunção orgânica. Falaram o seguinte, o que é sepsis hoje? É um foco de infecção suspeita ou confirmada, mais disfunção orgânica mensurada pelo score SOFA. Não é que SOFA está errado. Quem falar que SOFA está errado. Que SOFA não fecha diagnóstico de sepsis. Eu vou falar para que ele serve. É o SOFA. 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 É um score que avalia disfunção orgânica ou falência orgânica, por isso vem SOFA. Falência orgânica sistêmica. Falência de cima para baixo, crânio caudal, tanto que fica fácil. Neurológica, pulmonar, cardíaca, renal, hepática, hematológica. São as principais disfunções que ele identifica. Por meio de uma escala em que eu vou pontuando de 0 a 4, são 6 órgãos que eu avalio. Essa avaliação vai de 0 a 4, se eu avalio 6 órgãos, ela vai de 0 a 24 total. Quanto maior a pontuação do SOFA, mais grave é o paciente, mais disfunção orgânica. Então, o SOFA tem 2 finalidades. Ele fecha o diagnóstico de sepse e ele define o prognóstico, que quanto maior a pontuação, mais grave é o doente. Mas olha só como que funciona o SOFA. Se Glasgow igual a 15, 0 ponto. Se creatinina normal, 0 ponto. Se bilirrubina normal, 0 ponto. Se plaqueta normal, 0 ponto. Se pressão arterial normal e não usa droga vasoativa, também 0 ponto. Se respiração normal, mas aí eu preciso da gasometria para calcular a relação PF, 0 ponto. Gasometria com relação PF menor que 400, 0 ponto. Maior que 400, desculpa, 0 ponto. Então, olha o grande problema do SOFA. O que ele define como sepsis hoje? A sepsis hoje é definida como um quadro de infecção suspeita ou confirmada, mais disfunção orgânica mensurada pelo score SOFA, em que o paciente tem que ter 2 ou mais pontos do score SOFA. 2 ou mais pontos do score SOFA. Então,
Só que o score SOFA depende de gasometria, depende de dosagem de bilirrubina, depende de dosagem de creatinina, e ele excluiu o lactato, que é um marcador de gravidade importante. Aí um instituto brasileiro e americano, ou das Américas, né? Vamos se dizer assim, não todos os países, exceto os Estados Unidos, não concordam com esse conceito, que é o ILAS, Instituto Latino-Americano de sepse. O ILAS não validou totalmente esse conceito do SEPS3. O que o ILAS falou? Olha, gente, é uma doença que mata muito. 50% de mortalidade se for um choque séptico. É uma doença que, se eu demoro a dar o antibiótico, aumenta em 5% a 10% a mortalidade. Vou dar exemplo Goiânia. Goiânia, se eu pegar os cais, qual cais eu vou conseguir gasometria na hora? Todos? Não. Raríssimo você achar um que tem. Dosagem de bilirrubina para sair rapidão, não sai. Creatinina, também não. E aí eu não consigo calcular o score SOFA. Aí o que o protocolo do ILAS diz? Se a pessoa tem foco de infecção suspeita ou confirmada, exemplo, eu estou com disúria, estrangúria, polaciúria, hematúria, Jordano positivo, febre, tudo de infecção trato urinário alto, pielonefrite. E chego no CAIS. Você não tem exame nenhum, mas eu estou com febre, taquicárdico, leucocitose, desvio à esquerda, 2 ou mais pontos de SIRS, mais foco de infecção suspeito ou confirmado, assume o caso como sepsis e trata como sepsis. Essa é a recomendação do ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepsis. Se eu estou dentro de um hospital grande como o GOL, o que a gente usa para triar os doentes lá na recepção não é nem o QSOFA, que poderia ser. O QSOFA é um score de triagem. Ele não é para diagnóstico. Eu li hoje no manualzinho que vocês mandaram lá. Vocês têm a mania de fazer aqueles negócios chamados de fluxograma lá para facilitar, que SOFA não faz diagnóstico de sepse. Ele é para triagem. E não é triagem de sepse, é triagem de gravidade. Ele avalia disfunção neurológica, respiratória e cardíaca. Quanto mais disfunção eu tenho, mais grave é o doente. E se o doente tem um foco de infecção suspeita ou confirmada, com 2 pontos ou 3 do que sofre, ele tem maior probabilidade de ter sepse. Ele serve para triar, é igual o SIRS, ele não serve para diagnóstico. Tanto que ele comparado com o SIRS não teve diferença, o ILAS nem recomendou utilizar ele, a gente utiliza o SIRS. Então, lá no GOL, quando chega um paciente e passa pela triagem com a enfermagem, o enfermeiro pergunta para o paciente, um exemplo, o que o senhor está sentindo? Chega uma moça de 32 anos. Olha, doutora, eu estou com a dor na barriga intensa. Dor onde? A dor começou na região epigástrica, foi para a fossa ilíaca direita, e agora a dor ficou intensa, associada à perda do apetite, náuseas, vômito e parada de eliminação de gases. Aí eu faço o Bloomberg e vem positivo, suspeito de apendicite. Aí ela está febril, está taquicárdica. Aí a enfermeira ativa o protocolo de sepse, o médico vai lá e olha o doente. Aí, de acordo com a minha anamnese e meu exame físico, eu aceito ou não o protocolo de sepse. Como ela tem todos os sinais e sintomas de sepse, eu aceito. À medida que eu aceito o protocolo de sepse, cai um monte de exames que eu tenho que pedir, que eu vou falar os quais, e cai um monte de condutas que eu tenho que tomar frente ao paciente, que eu vou falar os quais. E uma série de exames para fechar o diagnóstico. O diagnóstico vai ser fechado com score
SOFA. O score SOFA que fecha o diagnóstico hoje, onde o paciente tem que ter 2 ou mais pontos. Weber, se eu estou em um lugar que não tem exame, fecha com o score SIRS. Foco de infecção suspeito mais confirmado, mais 2 ou mais pontos, trata como sepsis. Tudo bem? E quem é o paciente que tem choque séptico? Então, sepsis nada mais é que um quadro desregulado de resposta imunológica que leva a uma disfunção orgânica associada a uma infecção suspeita ou confirmada, sendo o foco principal pulmonar, depois gastrointestinal, urinário e assim sucessivamente. Bom, aquele indivíduo que evolui com hipotensão refratária ao uso de cristalóide, eu faço soro Ringer, soro fisiológico, ele não melhora, e eu tenho que dar droga vasoativa, eu chamo isso de choque séptico. Obrigatoriamente, choque séptico, um dos critérios tem que ser o uso de droga vasoativa. Um dos. Aí, olha o que ele trouxe de diferente no sepsis 3. Antes, bastava ser o uso de droga vasoativa, já era choque séptico. Hoje, não. É uso de droga vasoativa e, não é e ou, é e ou mais. Hiperlactatemia, lactato elevado. Lactato é um marcador laboratorial de má perfusão tecidual. Lactato é um marcador laboratorial de má perfusão tecidual, ou de sofrimento tecidual, de disóxia celular, de má oxigenação celular, ou de uma micro ou macro perfusão celular. Quanto menor a perfusão celular, maior a respiração anaeróbia, maior a produção do lactato. Ele é um marcador de prognóstico. Quanto mais elevado, mais grave é o paciente. Então, para considerar um paciente hoje com choque séptico, obrigatoriamente ele tem que ter uso de droga vasoativa, mais lactato elevado. Quanto, professor? Lactato acima de 2 milimol ou 18 miligramas por decilitro, qualquer uma dessas medidas. Lactato acima de 2 milimol ou 18 miligramas por decilitro. Esse é outro problema criticado. Qual a unidade básica que eu consigo mensurar lactato? Então, se eu estou lá na unidade básica de saúde com um paciente muito grave, com a pneumonia, não tem os laboratórios que eu preciso, mas tem 2 ou mais critérios de SIRS, trata como sepsis. Se eu faço terapia de hidratação com cristalóide, de preferência Ringer, fiz o 1.000, 1.500, e ele não respondeu, continuou 5/3 de pressão, inicia a noradrenalina precoce, antes de 2 horas, porque a hipotensão aumenta muito a mortalidade. Não tem lactato, assume como choque séptico. Aí você fala, o que isso muda na minha conduta? Sepsis é um tipo de antibiótico que eu vou dar. O paciente com choque séptico já muda a ampliação do espectro antimicrobiano. Isso tem que ficar bem claro. Todos dois, tanto sepsis quanto o choque séptico, vão ser encaminhados para unidades de terapia intensiva. Não são pacientes que eu trato em ambulatório, que trato em domicílio, que trato em enfermaria. Sepsis, choque séptico de qualquer foco, o tratamento é em unidade de terapia intensiva. Isso tem que ficar claro. Tudo bem? Então, eu preciso saber o conceito. Então, qual era o conceito antes? SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, 2 ou mais pontos, mais foco de infecção suspeita ou confirmada era sepsis. Mais disfunção orgânica, sepsis grave. Mais uso de droga vasoativa, choque séptico. Com o consenso do sepsis 3, o que é sepsis?
é uma disfunção desregulatória da resposta imune, decorrente de uma infecção suspeita ou confirmada, seja ela viral, bacteriana, fúngica ou protozoária, mais disfunção orgânica mensurada pelo score SOFA, em que o paciente tem que ter 2 ou mais pontos no score SOFA. Aquele que evolui com o uso de droga vasoativa, mas hiperlactatemia, e eu digo que ele tem choque séptico. Lembrando novamente, nunca é demais repetir, se você está em unidade que não tem exames laboratoriais, use os critérios de SIRS para definir. Tudo bem? Não espere para ficar tratando o paciente. Aí está a definição antiga, SIRS, sepsis grave, choque séptico. Então, essa era a definição do professor Manuel Rivers, a definição do sepsis 2, que era aquele paciente que tinha 2 ou mais pontos no score SIRS, mais foco de infecção suspeita ou confirmado, tinha sepsis. Aquele que tinha disfunção orgânica, seja encefalopatia neurológica, disfunção pulmonar, disfunção cardíaca, disfunção renal, hepática, disfunção gastrointestinal, hematológica, tinha sepsis grave. Aquele que evoluía com o uso de droga vasoativa, choque séptico. Em 2016, surge-se o sepsis 3, o guideline, publicado no mundo inteiro. Veja que 2 ou mais pontos no score SOFA, que é esse score aqui que eu mostro para os senhores. Vocês vão perceber que esse score tem algumas falhas, por isso que ele não é totalmente validado pelo ILAS. Ele tem algumas falhas que são discutidas em congressos. Então, olha, ele avalia sistema respiratório. Então, de cima para baixo, o Glasgow, neurologicamente, o Glasgow. Então, eu não preciso de exame laboratorial. Glasgow 15 não tem pontuação. Veja que Glasgow menor do que 6 ganha 4 pontos. Além do Glasgow, sistema respiratório pela gasometria. Uma gasometria que vem uma relação. Vamos calcular o meu exemplo. Eu tive uma sepse de foco pulmonar pelo COVID e depois uma infecção bacteriana secundária. E eu tive que ser pronado, eu tive uma relação PF menor que 200. Então, eu tive 3 pontos só de SOFA. Só aí já fechava o diagnóstico de sepsis para mim. Comecei a usar droga vasoativa, então, mais lactato elevado. Então, eu tive choque séptico. Minhas plaquetas não caíram tanto, minha função hepática permaneceu normal, usei drogas vasoativas com dose baixa, então eu ganhei 2,5. O meu Glasgow, eu fiquei entre 10 e 12, ganhava mais 2 pontos. 10 e 12, não, 13 e 14, mais 1,6. Função renal começou a alterar, mas não ganhava pontos 6. Então, eu tive 6 de SOFA, mais uma pneumonia identificada, não tem dúvida que eu tinha sepsis. Mas como o lactato veio elevado e estava usando droga vasoativa, meu diagnóstico era de choque séptico. Mortalidade de 50% só pelo choque séptico. Fora a doença, a mortalidade da própria doença, do próprio comprometimento do parênquima pulmonar. Bom, essa doença, quando acomete o paciente, ela traz uma série de alterações. Nós precisamos conhecer alguns mecanismos fisiopatológicos, que eu vou explicar para vocês. Então, veja bem. A sepsis pode ser, no fim eu vou responder todas as perguntas. A sepsis pode ser desencadeada tanto por vírus, quanto por bactéria, quanto por fungo, quanto por protozoários, qualquer micro-organismo. O micro-organismo, quando cai na corrente sanguínea, desencadeia uma resposta imunológica de antígeno-anticorpo, em que essa resposta pode ser uma resposta imunológica na tentativa de neutralizar esse agressor, porém ela pode se tornar desregulada
e liberar uma série de substâncias inflamatórias, tais como interleucina 6, interleucina 4, interleucina 10, fator de necrose tumoral alfa, isso, sininas, bradicininas, isso tem uma série de repercussões. Vamos começar. Primeiro, vasodilatação. Se o vaso dilata, cai a resistência, cai a pressão arterial. Então, um dos mecanismos do choque é a vasoplegia, vasodilatação. É um tal de choque distributivo, desencadeado pela resposta inflamatória. Outra questão que eu preciso saber sobre a fisiopatologia da doença é neurologicamente. O que acontece? Como altera a permeabilidade da membrana, a membrana que protege o cérebro, qual é? Membrana hematoencefálica, passa muitas substâncias tóxicas e dá confusão mental, altera o nível de consciência pelas toxinas, tanto da bactéria, do micro-organismo, quanto pelas toxinas liberadas pelas substâncias pela substância inflamatória. Isso causa um quadro de encefalopatia séptica. Outra questão, na corrente sanguínea, faz microcoagulação da corrente sanguínea, microagregação plaquetária, lesão endotelial, microtrombos na microcirculação. Isso aí leva a um quadro de má perfusão e hiperlactatemia. No pulmão, faz uma inflamação intensa, o pulmão fica inflamado, aumenta a permeabilidade alvéolo capilar e pode inundar o alvéolo de líquido e fazer o tal do pulmão de SARA, SDRA. No intestino, pode, devido a essa vasodilatação, esse aumento de permeabilidade, aumenta a translocação bacteriana, leva a distúrbio hidroeletrolítico, leva a um ilho paralítico, um quadro de distensão abdominal, náuseas e vômitos. Do ponto de vista hepático, essas substâncias inflamatórias podem levar a um quadro de lesão hepática e até mesmo lesão cardíaca. Então, veja que a doença ela pode manifestar de várias formas. E que forma, professor? Com a infecção suspeita ou confirmada, mas quais os sinais e sintomas de sepse? Pode fazer febre ou hipotermia, ou seja, ele pode ficar gelado ou frio, tempo de enchimento capilar alargado, insuficiência respiratória aguda, alteração do nível de consciência, insuficiência renal por baixa perfusão renal, aumento das escórias renais, hipotensão arterial por vasoplegia, um quadro de baixo débito cardíaco por lesão ou um quadro de lesão cardíaca por fator de necrose tumoral, por toxinas liberadas pelas bactérias, e a própria bactéria, dependendo do tipo de bactéria e o local de infecção. Exemplo, infecção de corrente sanguínea por estáfilo pode dar um quadro de endocardite e o paciente evoluir com um quadro até de choque cardiogênico, lesão valvar importante. Microtrombos na microcirculação, evoluir com cianose de extremidades, ter que amputar membros, tempo de enchimento capilar alargado, todos os sinais e sintomas de manifestação de choque, oligúria, oligoanúria, piora dos excreta, má oxigenação tecidual pela microtrombose da circulação, consequentemente, acidose metabólica, hiperlactatemia do ponto de vista laboratorial, leucocitose com desvio à esquerda. Tudo bem? Vamos ver as condutas atuais e pregressas. O que a gente faz? Existe esse consenso chamado Survive Sepsis Campaign. É um guideline de 2012, esse é o pregresso, esse é o anterior. Aí nós vamos ver o atual que ele recomenda. Esse anterior do professor Manuel Rivers recomendava para todos os pacientes. Então, o que é sepse? É um quadro de infecção suspeito ou confirmado
mais disfunção orgânica mensurada pelo score SOFA. Ou, se eu não tenho os exames laboratoriais, um quadro de infecção confirmado ou suspeita, mais 2 pontos ou mais um SIRS. E quem é choque séptico? Aquele que evolui com sepse, mais hiperlactatemia, mais uso de droga vasoativa. Esse é choque séptico. Qual era a conduta antes de 2016? PAM maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio, PVC entre 8 e 12, diurese maior que 0,5 ml o quilo-hora, iniciar a hidratação com 30 ml quilo-hora, antibiótico dentro da primeira hora. E passava catéter venoso central em todo mundo para ver a saturação venosa central. Mudou 2 coisas apenas, do protocolo antigo, de 2012, para o protocolo de 2016, do ponto de vista de conduta. Nós percebemos que não precisa passar acesso central em todo mundo para mensurar a saturação venosa central mais. E nós percebemos que nem precisa mensurar PVC, que é a pressão venosa central de todo mundo. Mas o que eu tenho que saber de conduta e vocês têm que ter na cabeça? Então, chegou um paciente, então vou colocar aqui, 62 anos, chega no pronto-socorro com tosse, ele é DPO-cítico, tabagismo de longa data, tosse com escarro amarelado, febre de 38,8, inapetência, desconforto respiratório. Você faz um raio-x, vem uma área de consolidação na base do pulmão direito. Está lá pneumonia bacteriana, PAC, pneumonia comunitária. Já nós vamos ver o tratamento, quais os principais germes. Pneumonia comunitária, os principais é streptopneumococo, a hemófilos, moraxella e os atípicos, micoplasma, clamídia e legionela. Então, eu tenho que dar uma cefalosporina de terceira mais um macrolídeo, Ocefin mais claritromicina. Esse seria o tratamento ideal para ele. Ou clavulin, ou uma quinolona respiratória, como o Avalox, a moxifloxacina. Então, o estudo cobriria os gram-positivo mais os atípicos, isso em PAC. Aí, esse paciente tem 2 ou mais critérios de SIRS ou tem 2 pontos ou mais em SOFA. Fechei o diagnóstico de sepse. Qual a minha conduta inicial no pronto-socorro? Aí ele chega, Glasgow 14, saturando 85 em ar ambiente, frequência respiratória de 28, pressão arterial 70/50, tempo de enchimento capilar de 6 segundos. Minha conduta inicial, monitorização multiparamétrica, foi a que eu fiz, acesso venoso calibroso, começa Ringer lactato, 30 ml por quilo nas primeiras 2 horas, monitora diurese 0,5 ml quilo-hora que tem que manter, oxigênio se saturação menor que 92, colhe cultura, 2 hemocultura em sítios diferentes. Se ele tiver entubado, aí eu tenho que colher cultura de secreção traqueal. Logo em seguida, eu começo a antibiótico terapia, dentro da primeira hora, guiado pelo foco e pelas quais bactérias eu suspeito que seja. Por isso que eu tenho que ter conhecimento epidemiológico das bactérias. Ah, é da comunidade? Então vou cobrir PAC, gram-positivo mais atípico. É infecção de trato urinário? Mais comum, Escherichia coli. É bactéria da barriga? Também é coli, mas enterobactéria. Desculpa, é pneumonia broncoaspirativa? Tem que cobrir anaeróbio. É usuário de droga? Tem que cobrir Staphylo. É DPO-cítico institucionalizado ou que estava internado recentemente, menos de 30 dias? Cobrir germes hospitalares gram-negativo, dentre eles pseudomonas. É infecção de trato urinário recorrente?
cobrir outros germes além de E. coli, como proteus, cobrir outras também como pseudomonas. Infecção de pele, cobrir streptococcus ou estáfilo. Então, infecção de peles e partes moles, infecção de corrente sanguínea com endocardite, estáfilo. Infecção do sistema nervoso central, meningococo, com abscesso. Aí eu vou ter que entrar, além de cefalosporina dose dobrada, corticoide, mais metronidazol por conta desse abscesso. Encefalopatia, encefalite viral, suspeita de ser herpética, e eu vou ter que entrar com a ciclovir. Então, o antibiótico na primeira hora, de acordo com o germe que eu suspeito naquele foco. É uma fratura exposta Gustilo-Anderson 3C, um exemplo. Aí eu vou ter que entrar com aminoglicosídeo, que é um foco muito contaminado. Aí já é profilático, não é nem tratamento. Mas se ele evoluir com osteomielite, um exemplo, né? Então, como que ficou a conduta hoje? Na chegada, monitorização multiparamétrica, oxigênio de saturação, hidratação 30 ml por quilo. Esse paciente estava 7/5 de pressão, foi feito 30 ml por quilo, porém a pressão continuou baixa. Em 2 horas, se a pressão não sobe, a média não fica maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio, eu paro e começo droga vasoativa. A droga de escolha, noradrenalina, para manter a PAM maior ou igual a 65, porque senão ele evolui com DIMORS, disfunção de múltiplos órgãos do sistema. Solicita hemocultura. Se a hemocultura for demorar, começa antibiótico antes da hemocultura, aí eu posso. O que eu não posso atrasar é o antibiótico mais do que 1 hora. Mais que 1 hora eu não posso atrasar o antibiótico. E solicito os exames laboratoriais. Quais? Manter diurese maior que 0,5 ml/hora. E aí solicito os exames laboratoriais. Gasometria, lactato, bilirrubina, TAP-TTPA para ver coagulação, uma prova de atividade inflamatória como PCR ou VHS. Solicito para o paciente hemograma completo, que aí eu vou ver plaqueta, eu vou ver se tem leucocitose, leucopenia, desvio à esquerda, ou se não tem. Então, hemograma, ureia, creatinina, eletrólitos, TAP-TTPA, coagulograma e função hepática, dentre elas bilirrubina. TAP-TTPA já é função, mas o guideline SOFA avalia bilirrubina, tudo bem? Além de hemograma completo, mais o lactato, que sem ele não tem como fechar o diagnóstico de choque séptico. Porque choque séptico é o uso de droga vasoativa, mais lactato acima de 2 milimol ou 18 miligramas por decilitro. Qual a minha meta? Manter PAM maior ou igual a 65. Manter o quê? Diurese maior que 0,5 ml/hora. Iniciar antibiótico terapia na primeira hora. Colher hemocultura antes da antibiótico terapia. Outra meta minha, clarear o lactato em pelo menos 10% nas próximas horas. Essas são as nossas metas. Veja esse gráfico. Eu meço o lactato e ele tem que clarear pelo menos 10% nas próximas horas. Ou próxima hora, 60 minutos. Então, eu peço um lactato na chegada e logo depois eu peço outro lactato. A gente antes pedia com 6 horas, agora a gente pede entre 1 hora e 6 horas, né? Você instituiu a terapêutica, você pede, se o lactato da chegada menos o lactato das horas após que eu pedi, vezes 100 dividido pelo lactato basal da chegada, clareou mais que 10%, a minha terapêutica é um sinal de que meu tratamento está funcionando. O paciente respondeu ao tratamento.
Se o lactato não sobe, não clareia mais que 10%, exemplo, ele chegou com 50 de lactato. Daqui 6 horas você mensura, foi para 80. Ele piorou o prognóstico e não respondeu ao tratamento. Eu posso mudar o antibiótico, posso mudar a minha terapêutica, que não está respondendo ao tratamento. Tudo bem? Piorou o tempo de enchimento capilar, ficou mal perfundido, a droga vasoativa está aumentando, não diminui, eu tenho que associar outra droga, aí são sinais indicativos de falência terapêutica. Aí eu tenho, e se é infecção, o que eu tenho que melhorar? Meu antibiótico. Aí eu vou escalonar antibiótico para esse paciente e entrar com antibiótico de mais largo espectro. Reposição volêmica, nós vamos fazer 30 ml por quilo nas próximas 2 horas. Se ele não responde a esses 30 ml por quilo, isso tem que ficar claro. Se eu faço 30 ml por quilo, ele chega a 6 por 4. Daqui 2 horas, a pressão ainda está menor que 65 milímetros de mercúrio. Eu começo precocemente droga vasoativa. Qual a droga de escolha? Nora. Quanto que eu começo? Dilui 4 ampolas para um soro de 250, de preferência soro glicosado. Se eu dividir ml hora, se eu dividir ml, depois você me devolve. Se eu dividir ml hora pelo peso do doente, eu vou achar micrograma quilo minuto exato. Exemplo, eu peso 85 quilos. Se eu tiver com 85 ml hora, 85, isso 4 ampolas, num soro de 250. De preferência, soro glicosado, se ele tiver hiperglicêmico, soro fisiológico. Se eu dividir 85 ml hora na bomba pelo meu peso, que é 85 quilos, vai dar 1 micrograma quilo minuto. Se eu estou com 80 quilos e está correndo 80 ml hora, 1 micrograma quilo minuto. Se eu peso 80 quilos e está correndo 40 ml hora, 0,5 micrograma quilo minuto. Se eu peso 80 quilos e está correndo 20 ml hora, 0,25 micrograma quilo minuto. Por que eu preciso saber calcular micrograma quilo minuto? Porque a partir de 0,3 micrograma quilo minuto, já é dose alta de noradrenalina. Então, por exemplo, eu pego lá um paciente, vamos pegar um mais magrinho, 60 quilos, está usando 30 ml hora de nora. 30 dividido por 60, 0,5 micrograma quilo minuto. A partir de 0,3, os guidelines já recomendam associar outra droga vasoativa, denominada vasopressina. Ah, Weber, por que eu preciso saber disso? A partir de 0,5 micrograma quilo minuto, a gente denomina de choque refratário. Exemplo, eu peso 85 quilos, estou com 85 ml hora de nora. 85 dividido por 85, 1 micrograma quilo minuto. Se eu diluir 4 ampolas, um soro glicosado, basta dividir ml hora pelo peso, eu acho exato, micrograma quilo minuto. Se eu estou com 1 micrograma quilo minuto e aí passa de 0,5 micrograma quilo minuto, já passou, além de associar vasopressina, tem benefício associar corticoide, porque a principal causa de choque refratário é insuficiência de adrenal, falência de adrenal. Aí nós associamos hidrocortisona, tudo bem? Solicita culturas em 2 amostras, de preferência em acesso diferente, com tempos diferentes, antibiótico antes da primeira hora, guiada pelo foco, como eu falei para vocês, obrigatoriamente. Corticoide, nós só vamos entrar com corticoide quando o paciente tem um quadro de choque refratário. Qual é o choque refratário? Quando ele usa, exemplo, está 5 por 3, ele usa noradrenalina, maior que 0,5 maior ou igual a 0,5 micrograma quilo minuto. Aí a droga de escolha é hidrocortisona. Qual a dose? 50 miligramas de 6 em 6. Ou
eu posso também administrar para ele 200 miligramas uma vez ao dia. 50 miligramas de 6 em 6 ou 200 miligramas uma vez ao dia de hidrocortisona. Não serve outro corticoide, é a hidrocortisona. Tudo bem? Bom, outra questão, transfusão. Só vou fazer transfusão de hemoglobina, de hemácia, se HB menor que 7, de plasma, se sangramento persistente, não só pelo TAP-TTPA, só se ele estiver sangrando. Aí a hemoglobina, o alvo vai ficar entre 7 e 9. A cada bolsa transfundida vai aumentar uma média de 1 ponto. O plasma a gente faz 20 ml por quilo em média. Transfusão de plaqueta só se menor que 10 ou 20 mil. Aí a gente faz uma aférese de plaqueta, ou 10 unidades, ou uma unidade para cada 10 quilos. E a plaqueta deve ser feita em pacientes que têm 50 mil ou mais, se for realizada grande cirurgia. Se não for realizar grande cirurgia, não precisa transfundir, porque gera reação inflamatória maior. Ventilação mecânica protetora, nós vamos ver na outra aula, que é 4 a 6 ml por quilo de peso predito, pressão de platô menor que 30, drive pressure menor que 15, e FiO2 o menor possível para manter relação PF acima de 300, ou a saturação de oximetria de pulso maior ou igual a 94. Nós vamos ver isso em outra aula. Controle da glicemia. Foi feito controle da glicemia intenso e conservador e percebeu que não teve diferença de mortalidade e que o alvo glicêmico é entre 110 e 180 miligramas por decilitro. Esse foi um trabalho publicado no New England Journal of Medicine e que demonstrou que o valor glicêmico adequado era entre 110 e 180. Bicarbonato, só fazer quando o pH for menor que 7,1, não é maior ou igual. Ficou errado. Se o pH for menor, não fazer bicarbonato se o pH for maior que 7,1. Vamos interpretar assim. Só faço menor que 7,1, ou 7,0, 7,08, 7,05. Aí, quanto de bicarbonato que nós fazemos? 1 ml por quilo apenas. Se o doente pesa 60 quilos, 60 ml. Não é em bolos também, é em 1 a 2 horas. Por quê? Senão eu faço uma alcalose paradoxal, eu faço uma alteração iônica da membrana, eu faço um edema cerebral, faço uma hipernatremia, eu faço uma desregulação da bomba só de potássio e piora o paciente. Mas por que eu tenho que fazer bicarbonato se o pH estiver abaixo de 7,1? A acidose leva a vasoplegia, diminui a atuação das drogas vasoativas no receptor noradrenérgico, diminui a ação das drogas vasoativas, diminui a contratibilidade miocárdica. Então, obviamente, eu tenho que fazer corticoide ou bicarbonato quando o pH abaixo disso aí. Acima é corrigir a causa, tratando a infecção, hidratando o paciente, assim eu melhoro. Tudo bem? Eu trouxe aqui 2 casos clínicos para vocês. Então, vamos, caso clínico 1. Olha lá. Eu vou até colocar ele em letras maiores. Só um minutinho. Caso clínico 1. Olha só. Como que eu fecho essa janelinha aqui, hein? Eu vou ler aqui para vocês. Paciente sexo feminino, 62 anos, chega ao pronto-socorro com quadro de tosse produtiva, dor torácica ventilatória dependente, febre aferida com temperatura de 38,8, taquicárdica, tempo de enchimento capilar de 7 segundos, pressão arterial não invasiva de 70 por 40, Glasgow de 14, ou seja, confusa. MV com roncos difusos, um hemitórax direito, frequência respiratória de 35, saturando 75% em ar ambiente. Com uso de VNI, foi para 94, gasometria com relação PF de 210, bilirrubina de 2,9, creatinina de 3,2, plaqueta de 92 mil. Esse paciente... Vou abrir a pergunta para vocês. Olha o raio-x dele. Tem dúvida que tem pneumonia? Olha a baita da pneumonia no hemitórax direito.
Vou abrir a pergunta para vocês. Esse paciente tem sepse ou não tem sepse? Alguém pode falar aí, se quiser abrir o áudio para alguém falar. Essa hora pode abrir agora, é que só falta esse slide e o próximo. Esse paciente tem sepse ou não tem sepse? Eu vou ver no chat aqui. Ele tem critério de sepse, sim ou não? Sim, todo mundo respondendo sim. Por quê? Porque ele tem um foco de infecção suspeito, mais disfunção orgânica. Ele tem relação PF baixa, ele tem bilirrubina alta, ele tem creatinina alta, ele tem plaqueta baixa e ele aqui não fala que ele está usando droga vasoativa ainda. Então, ele tem sepse ou choque séptico? Qual dos dois você marca? E lactato 54. Só faltou falar que ele está usando droga vasoativa para fechar o diagnóstico de choque séptico. Então, aqui ainda não dá para falar em choque séptico. Aqui dá para se falar em sepse. Por quê? Porque ele ainda não está usando drogas vasoativas. Se ele tivesse utilizando droga vasoativa, teria um quadro de choque séptico. Mas como ele não está usando droga vasoativa, ele tem sepse. Porque veja bem o lactato, 54 miligramas por decilitro. Agora, olha o caso clínico 2. Paciente sexo feminino, chega ao pronto-socorro com um quadro de tosse produtiva, é o mesmo caso, vocês vão perceber. Ventilatório dependente, febre aferida, taquicárdico, tempo de enchimento capilar de 7 segundos, pressão 130 por 65, Glasgow 15, roncos difusos, frequência de 24, saturando 94, gasometria com relação PF de 480, bilirrubina de 1,1, creatinina de 1,9, plaqueta de 190 mil, lactate 82 mil. Aí eu te mostro essa tabela aqui, ó. Eu vou te mostrar a tabela do SOFA. Só um minutinho. Eu pego essa tabela e te mostro, ó. O Glasgow dele é 15, então quantos pontos ele ganha? 0. Relação PF dele maior que 400, 0. Plaqueta maior que 150 mil, 0. Bilirrubina de 1,1, 0. Creatinina 1,9, ganhou 1. Então, esse paciente, pelos critérios do SOFA, tem sepse ou não tem sepse? O que vocês respondem? Ele tem critério para sepse ou não tem critério para sepse? Tem ou não tem? Vamos, gente? Caso 2. Vitor, se quiser abrir o microfone de todo mundo, esse é o último slide. Olha o raio-x dele. Ninguém tem dúvida. Ele tem uma pneumonia. Esse paciente tem ou não tem critério de sepse? Pode abrir o microfone, por favor, no fim. Quem pode me responder? Não, professor, ele não tem critério, pois ele não atingiu 2 pontos. Doutor, seu microfone tá cortado. Professor, é porque toda vez que quando o áudio é liberado, eu tenho que fechar de novo, aí ele abre automaticamente, entendeu? Entendi. Então, olha só, eu vou falar para vocês. Ele tem disfunção renal? Tem, creatinina 1,9. Mas as outras disfunções ele tem? Tem, lactate 82. É grave? Gravíssimo. Só que o lactato não pontua no score SOFA. Essa é a crítica do Willas. O Willas quer incluir o lactato como marcador de disfunção orgânica. É um dos principais. Então, só porque o cara tem 1,9, se ele tivesse 2 de creatinina, olha quanto que ele ia ganhar de pontuação. Vou mostrar para vocês. Se ele tivesse 2 de creatinina, ele ia ganhar quantos pontos? Quem pode responder? 2 pontos. 2 pontos. Aí ele já tinha o quê? Sepse. Sepse. Então, eu não posso tratar o paciente dessa forma. Essa é a crítica do Willas.
paciente está com lactato alto, tem uma pneumonia grave, tem disfunção renal, só porque pontuou apenas um ponto não tem sepsis? Isso não pode ser aceito. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Agora eu abro para as perguntas. Tem perguntas? Perguntas boas, perguntas ruins, se gostou, não gostou, se achou ruim, né? Professor, Repete as metas, vou repetir. As metas são: paciente chegou, monitorização multiparamétrica, acesso venoso, hidratação 30 ml por quilo, de preferência Ringer lactato, diurese maior que 0,5 ml quilo-hora, oxigênio cissaturação menor que 94, manter tempo de enchimento capilar menor que 4 segundos, fazer o antibiótico na primeira hora, colher a cultura antes da 1 hora, antes do antibiótico, 2 amostras em cisto diferente. Essas são as principais metas. E clarear o lactato em 10% dentro das próximas 6 horas. Tranquilo? Tem mais alguma pergunta? Professor, o senhor pode repetir o que o senhor falou da vasopressina? Posso. É assim, ó. A noradrenalina, quando eu faço a diluição dela, 4 ampolas, um soro glicosado, eu vou ter uma proporção de 1:1 pelo peso do doente. Então, eu divido o peso por ela, eu acho micrograma quilo-minuto exato. A partir de 0,3 micrograma quilo-minuto, faz um negócio farmacológico chamado taquifilaxia. Ou seja, eu preciso usar uma dose maior para ter a mesma resposta que eu tinha hoje. Ah, alguém colocou embaixo, a Vanessa. Na prática, eu vou mesclar os 2 protocolos, então. Vai sim, viu, Vanessa? Então, eu faço taquifilaxia. Ou seja, eu preciso de doses maiores para ter o mesmo efeito, porque vai fazendo um down regulation nos receptores alfa. Nora atua no receptor alfa, alfa 1. Aí eu associo uma segunda droga chamada vasopressina, que ela atua no receptor V1 e V2, que também faz vasoconstrição e melhora a pressão arterial. E a partir de 0,5 micrograma quilo-minuto, a gente chama de choque refratário. Aí, tanto a vasopressina quanto a nora já aumentou muito as doses, que eu estou necessitando de uma dose tão alta por taquifilaxia, que, porque o vaso não está contraindo, falta de expressão de receptor e falta de vasorreatividade por corticoide baixa, a causa mais comum, insuficiência de adrenal. Por isso que a gente dá hidrocortisona. Tudo bem? Muito obrigada. E o acesso central só faço quando o paciente necessitar de droga vasoativa. Beleza, não tem necessidade de ficar fazendo acesso central em todo mundo. Então, a partir de 0,5, não. A vaso, boa pergunta, Milena. A vaso associa a partir de 0,3. A partir de 0,5, continua vaso e nora, mas associa corticoide. A partir de 0,3, associa vasopressina. A partir de 0,5, fica noravasopressina mais corticoide. Hidrocortisona, 50 de 6 em 6 ou 200 uma vez. Tudo bem? Como faço o desmame da nora? Boa pergunta. Primeiro, você não suspende o corticoide, deixa o corticoide. Se você vai diminuindo primeiro a nora, de 5 em 5 ou de 2 em 2 pontos, exemplo, está 50 ml hora de nora, dobuta de forma alguma. Não entre em dobuta para sepsis nem sonhando. Dobuta de forma alguma. Não usa dobuta em sepsis. Só numa situação. Quando eu tenho um cardiopata com fração de ejeção menor que 40%. A dobuta para sepsis, ela aumenta a mortalidade da sepsis. Não usa dobuta na sepsis. O dia que vocês verem usando, está errado. Para mim, usar dobuta é se eu tenho um eco confirmando que ele é cardiopata e tem fração de ejeção menor que 40%. Tranquilo? Hidrocortisona faz 200 miligramas ou 50 de 6 em 6. Então, o desmame da nora está 50 ml hora de nora, mais 10 de vaso.
eu vou diminuir na nora de 2 em 2 pontos. Eu caio para 48, 46, 44, até que desde que ela vai manter na média maior ou igual a 65. A hora que eu chegar a nora abaixo de 0,3 micrograma quilo minuto, aí eu posso ir desmamando a vasopressina. Então, eu espero chegar à dose que eu iniciei para mim começar a retirada da vasopressina. Tudo bem? Hidrocortisona, como que faz? 200 miligramas infusão contínua na bomba de infusão ou 50 miligramas de 6 em 6. Fazer 50 miligramas de 6 em 6 é mais fácil do que fazer 200 em bomba de infusão contínua. Tem outra pergunta? Professor, Tem mais perguntas? Professor Weber, Sim. é o seguinte, vamos supor que o foco dessa infeccioso da infecção seja do trato urinário. Certo. E esse paciente esteja com débito urinário já baixo, menor que 0,5 ml. Eu vou associar a vasopressina mesmo assim? É assim, ó. Até você chegar à vasopressina demora. Se o paciente chegou com débito urinário baixo, você primeiro faz a hidratação. Se ele não melhorou e se estiver hipotenso, aí eu tenho que começar a nora para ele. Mesmo sabendo que a droga vasoativa pode piorar a função renal, entendeu? Mesmo sabendo, eu tenho que começar. Se piorar mais a função renal, eu tenho que chamar a nefrologia. Ok, obrigado, professor. De nada. Boa Quem noite, mais? professor. Você poderia falar mais um pouquinho a respeito dos antibióticos? Ah, falo. Então, olha só. O antibiótico depende do foco e depende de onde o paciente está. Se ele está na enfermaria, se ele veio de casa, se ele veio de uma instituição ou se ele está na UTI. Vou te dar exemplo. Um paciente com pneumonia comunitária. Ele veio da comunidade com essa pneumonia que está aqui, esse raio-x. Mas ele veio da comunidade. Os germes mais frequentes na comunidade, streptopneumococo, a Haemophilus influenza, moraxella e os atípicos, Chlamydia, Mycoplasma e Legionella. Agora, se ele faz uma pneumonia dessa associada à ventilação mecânica, aí eu tenho que ver qual que é o germe mais frequente no meu hospital. Cada hospital, a CCIH traça microbiota diferente. No meu hospital é muito frequente Klebsiella, é muito frequente nesses casos, né? Em alguns hospitais, outros que eu trabalho, Estáfilo. Então, depende. Se é um paciente que veio da comunidade e é depelcítico, aí eu já tenho que cobrir pseudomonas com a pneumonia dessa. Se é um jovem que veio da comunidade com a pneumonia dessa, aí eu tenho que cobrir estáfilo. Não é normal o jovem ter uma pneumonia grave desse jeito, só por germe comunitário assim, estáfilo e atípico. Infecção de trato urinário de repetição, uma vez só, E. coli, mas de repetição, aí já começa a surgir proteus, pseudomonas. Intestino, E. coli e enterobactérias. Então, depende do foco e de onde ele está internado. Vou te dar exemplo, queimado. É muito frequente essa infecção de pele. Qual já é mais frequente? Estáfilo. Mas com o tempo eles colonizam, fica muito tempo internado, pega germe hospitalar. E lá no nosso hospital, qual que é o germe que eles mais colonizam? KPC e Acinetobacter. Estão gram-negativo. Tudo bem? Ok, obrigada. Tem mais alguma pergunta? No perguntas? Encerrou? Não saia que a colega vai fazer 2 sorteios para vocês aí. Camila, pode fazer os sorteios que você quiser, tá? Boa noite, gente. Eu sou a Carol e eu vou realizar o sorteio aqui com vocês de 2 assinaturas da Sanarflix.
Vitor, você liberou para mim projetar? Sim, Pode liberei. liberar para ela e fechar para mim, Só- Vitor. É só o senhor parar de compartilhar, professor. Deixa eu parar de compartilhar meu slide aqui, então. Deixa eu fechar eles aqui. Enquanto isso, gente, eu vou mandar no chat o link para vocês de 15 dias grátis que eu vou disponibilizar para vocês, para quem assinar.